Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai hoje dar início a um novo conteúdo. A prof explicou já lá no documento para você sobre o que se trata. Então vamos lá, máquina simples, alavanca, tá? Então o que acontece, né? Lá no início, no Homem das Cavernas, vamos ver no próximo slide. O Homem das Cavernas, antes dele utilizar os instrumentos que vocês estão vendo aí, da pedra lascada, antes dele aprender a fazer fogo, antes dele caçar, ele tinha que fazer tudo com as mãos, né? O que era muito difícil. Então ele foi, com o passar do tempo, se aprimorando, e aí ele começou a usar os martelos que vocês estão vendo ali, usar umas pedras para moer sementes, né? Então ele começou a ver que isso facilitava o seu trabalho, e é isso que a gente chama de máquina simples, coisas que facilitam o nosso trabalho, né? Então nem tudo a gente tem a noção de que máquinas são coisas mais complexas, como um computador é uma máquina, a máquina de lavar, né? Mas máquinas são coisas que nos auxiliam a fazer as coisas de forma mais rápida e mais fácil, né? Então, um martelo é uma máquina simples, um cortador de unha, daquele lá de apertar, é uma máquina simples, uma tesoura, um pé de cabra, até mesmo a gente abrir a porta é uma máquina simples, vocês sabiam disso, né? Então, vocês já tentaram abrir a porta pelo lado errado, por onde não tem a maçaneta? Né? A própria maçaneta ela é uma máquina simples. Então, vamos ver um pouquinho hoje, a gente vai ver sobre as máquinas simples do tipo alavanca, ou como elas nos ajudam aí no nosso dia a dia. O Arquimedes foi o cara que percebeu aí sobre as alavancas, tá? Então, o que ele viu, né? Ele percebeu que quanto mais longe do ponto de apoio, mais longe do objeto a gente exercesse a força, mais fácil era para a gente erguer ou mover esse objeto. Como é que a gente pode pensar isso de uma forma bem simples, trazer isso para o nosso dia a dia, né? Na porta. Se uma porta tiver um pouquinho entreaberta e você for lá e tentar abrir ela, só com o dedo você vai lá e tenta abrir ela, empurrando pela parte que está mais próxima lá da parede, vai ser bem mais difícil do que você for lá na outra extremidade que estiver mais longe da parede. Então, quanto mais longe estiver do ponto de apoio, que é a parede, mais fácil vai ser de abrir a porta. Outra coisa bem fácil, já brincaram de gangorra lá na escola, né? Cada um em uma extremidade? Bom, se você for depois de tentar pegar o seu colega no colo, vai ser bem mais difícil. Agora, brincando lá na gangorra, é bem fácil de erguer o colega, né? Porque a gangorra é um tipo de alavanca, um tipo de máquina simples. Então, vamos lá, galera. Alavanca interfixa, tá? A alavanca interfixa é um tipo de alavanca que tem o ponto de apoio entre as forças, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O ponto de apoio entre as gangorras está aqui, ó, as forças que vão ser aplicadas, né? Sejam as forças de resistência ou as forças de ação, vão estar aonde? Nas pontas, nas extremidades. Aqui na tesoura, né? O ponto de apoio está aqui no meio, no pino da tesoura. Então, a força que vai ser aplicada de ação vai ser aqui onde a gente pega para segurar a tesoura, né? E a força de resistência vai ser aqui no papel. O papel que vai oferecer resistência para a tesoura cortá-lo, né? Às vezes a gente pega uma tesoura que não é tão boa, é difícil de cortar o papel, né? Então, se a gente tem uma tesoura melhor, é bem mais fácil, porque mesmo sendo papel, ele tem resistência para ser cortado. Então, se for um papelão, né? Então, quanto a gente vai ter que aplicar no papelão uma força muito maior do que um papel. Deixa a prof pegar aqui um papel
comum, né? Do que assim, um papel, uma folha de ofício, né? Então, é muito mais fácil cortar com a tesoura uma folha de ofício do que um papelão, né? Imagina você pegar uma tesourinha, daquelas bem pequenas lá que vocês usam na escola, para cortar um papelão. Fica bem difícil. Agora, se a gente pega uma tesoura bem grande, igual essa aqui, da imagem, fica muito mais fácil, né? Porque é utilizado o princípio da alavanca. Quanto maior for a distância, então aqui vai estar o papelão, né, que eu vou cortar. Aqui é os pontos aonde a gente aplica a nossa força. Então, quanto maior for a distância entre o local onde eu aplico a força e a força de resistência, que é aquilo que está sendo cortado ou aquilo que está sendo martelado, enfim, no caso aqui, ó, eu tenho algo que eu estou retirando, um prego, né, uma tábua que eu vou retirar de um prego. Então, quanto maior for essas distâncias, vou colocar aqui um desenho de distância, não ficou tão bonito, mas tudo bem, menor é a força que eu tenho para aplicar, né? No princípio da gangorra, né? Então, eu tenho duas pessoas aqui, ó, sentadas, uma de cada lado. Deixa eu apagar esse aqui, não ficou muito bom, né? Então, duas pessoas aqui, né? O que que acontece? Sempre que uma pessoa vai subir, né? Então, essa pessoa aqui desse lado dela que tá subindo, ela vai ter uma resistência da gravidade para subir, porque a gravidade está sempre nos puxando para baixo. Mesmo assim, ela vai subir, porque está sendo ajudada pela alavanca, que vai ampliar a força que a pessoa do outro lado está fazendo para ajudar o amiguinho a subir. Quando for o contrário, mesma coisa. O peso da pessoa é a força que está sendo aplicada aqui para baixo. Essa força vai ser ampliada por esta alavanca até o outro lado e vai fazer com que o outro amiguinho suba, tá? Do mesmo modo aqui, ó, a gente tem uma alavanca. Estão vendo aqui, ó? Vou fazer de azul, não sei se vai dar para ver. Então, aqui é o ponto de apoio, onde a gente tem o pé de cabra, um ponto de apoio para fazer a força e alavancar para cima essa madeira para tirar ela que está sendo segurada por um prego. Quanto maior for a distância entre este ponto de apoio e a mão da pessoa que está fazendo esta força, vou fazer aqui em preto, né? Quanto maior for essa distância, menor vai ser a força que esta pessoa vai fazer para tirar essa madeira dali. Então, o princípio da alavanca interfixa é o quê? Ter entre as forças, a força de ação e a força de resistência, um ponto de apoio. E qual que é a função dela? Ampliar a força, né, que está sendo aplicada. Já na alavanca interresistente, o que que a gente tem? A gente tem o ponto de apoio entre a força de resistência e a força que está sendo aplicada. Então, vamos pegar aqui o exemplo esse das nozes, que é o mais fácil da gente entender, ó. O ponto de apoio é aqui onde está sendo segurada a noz, né? E ali mesmo eu vou ter o que? O ponto de resistência, porque quem que oferece resistência para essas nozes serem quebradas, né? A finalidade dessa alavanca é quebrar as nozes, então quem oferece resistência é as próprias nozes, né? Mesma coisa aqui, ó, a gente tem um ponto de apoio, estão vendo que ele tá aqui, ó, nesse vermelhinho aqui, né? E quem tá oferecendo resistência é aqui onde eu tô pintando agora, a lata, né? Então, isso é uma alavanca interresistente, porque onde eu tenho o ponto de apoio, também vou ter ali a resistência acontecendo. A mesma coisa aqui para tirar a tampa da garrafa, né? Aonde que a gente está apoiando a nossa alavanca? Estamos apoiando ela aqui na garrafa. Aonde que a gente vai ter a resistência? Também aqui na garrafa, né? Porque o que impede de tirar a tampa da garrafa é os próprios garrinhas aqui da tampa da garrafa. Então, interresistente, porque entre o ponto de apoio e a força, nós temos a própria resistência atuando, né? Então, novamente, quanto mais longe for aplicada a força,
menos força eu vou ter que aplicar. Então, vamos imaginar aqui, ó, quanto mais longe eu pegar aqui nesse alicate, eu vou pegar aqui mais longe, menos força eu vou ter que fazer para quebrar essas nozes. Quanto mais longe eu pegar aqui nesse abridor, menos força eu vou ter que fazer para tirar essa tampa da garrafa. O mesmo processo ocorre aqui também nesse abridor, tá certo? Alavanca interpotente, né? Na alavanca interpotente, nós temos aqui o ponto de apoio em cima, e entre o ponto de apoio e a resistência, né? Força de resistência agora está aqui embaixo, nós temos o ponto de ação. Isso faz que a força de ação, ela possa ser feita com movimentos bem curtos, né? Então, eu pego a vassoura, com um movimento curto aqui da minha mão, a vassoura se mexe um monte lá embaixo. A mesma coisa com o cortador, né? Com um movimento curto aqui, o meu cortador se mexe bastante aqui, né? Vocês já observaram que quando eu tenho unhas bem grossas para serem cortadas, maior é o cortador, porque menos força eu vou ter que aplicar para cortar unhas mais grossas, né? Então, se a gente tem unhas de bebezinho que são bem fininhas, a gente pode cortar com um cortador bem delicadinho. Agora, se a gente tem aquelas unhas de dedão do pé bem grossas, a gente pega um cortador bem grande, porque senão a gente não consegue cortar, às vezes quebra o cortador, né? Então, é interpotente porque a força de ação fica entre o ponto fixo e a força de resistência. Qual que é a vantagem? Com movimentos curtos, eu faço grandes movimentos para fazer a minha ação aonde eu necessito, né? Então, aí não gasto tanta força e tanta energia, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, chame a prof, tá? Beijos!